Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então para mais um vídeo. Hoje nós vamos dar mais um passo nesse conteúdo que a gente vem estudando de expressões algébricas. Tu lembra que num vídeo anterior eu falei para ti o quê? Que nós iríamos começar a trabalhar com expressões somente com letras e que não era para te assustar. Então hoje nós vamos começar a conhecer um pouco como é que funciona então essas operações com letras, certo? Então uma expressão algébrica, ela pode ser representada por um monômio ou por um polinômio, tá? Eu vou explicar nessa aula, essa semana, vou falar só sobre monômios, porque eu creio que quando tu entender bem o que é monômio, fica muito mais fácil tu entender os polinômios, certo? Então eu vou dividir dessa maneira. Nesse primeiro momento eu vou estar explicando o que são monômios e depois, então, sobre os polinômios, certo? Então assim, vamos começar então pelo monômio. O próprio nome já diz, né? Mono, monólogo, monociclo, né? Da ideia de uma coisa só, tá? Então, um monômio, ele é um termo algébrico, um só termo algébrico, tá? E esse termo, ele pode ser representado de duas partes, que eu chamo de coeficiente e parte literal, tá? Vou colocar aqui alguns exemplos iguais aos que eu deixei no material para te copiar. Eu espero que tu já tenha copiado, certo? Para poder me acompanhar aqui então somente na explicação, ok? Tem uma participação especial aqui hoje, né, Dora? Mas então, o que são monômios? É quando eu tenho uma coisa só. Só para já te dar um exemplo, para deixar bem claro o que eu tô querendo te dizer, aqui eu tenho uma coisa só, 2xy. Eu poderia ter isso aqui, ó, 2xy mais 3x ao quadrado. Ó, aqui eu já não tenho uma coisa só, então essa é a diferença. Monômio, eu tenho apenas um termo, certo? Um termo que ele é representado pela parte literal. A parte literal é a parte da letra, tá? Para caso tu te confunda, procura associar sempre assim, né? Parte literal é a parte da letra e o coeficiente é o número. Então esse é o primeiro conhecimento que tu deve ter, tá? Então, em cada exemplo aqui, ó, o número 2, nesse caso aqui, representa o coeficiente. E o xy, nesse exemplo aqui, representa a parte literal. Tá certo? Ó, nesse caso aqui, ó, o menos 9, o sinal vem junto com o coeficiente. Então, o menos 9 representa o coeficiente e o m elevado ao quadrado, o expoente vai junto com ele, tá? O m elevado ao quadrado representa aqui a parte literal. Para deixar bem claro, ó, o que é a parte literal? M elevado ao quadrado. O que é o coeficiente? Menos 9. Tá certo? Aqui, ó. Quem é o coeficiente aqui? 5/6, tá? É o coeficiente. Qual é a parte literal? A elevado ao cubo. E aqui? Quem é o coeficiente nesse caso aí? É o número 1, que está aqui na frente, invisível. Aqui o número 1 fica invisível, ele representa o coeficiente. E todo termo visível, nesse caso aqui, representa a parte literal, tá certo? Então é basicamente isso. O número representa o coeficiente, a parte literal representa então a parte das letras, ok? É bem importante tu saber identificar isso aí, tá? Quais são as coisas que eu quero te dizer que pode aparecer, que eu já vou deixar claro aqui pra ti, certo? Se tu tiver isso aqui, ó, m ao quadrado sobre 5, por exemplo, quem é aqui o meu coeficiente? Quem seria aí o meu coeficiente?
Aqui eu te pergunto, ó, quem é o coeficiente e quem é a parte literal? Bom, a parte literal é a parte da letra. Então, tu já sabe que aqui a parte literal é m ao quadrado, tá? E o coeficiente, aqui tem sobre 5. Tu não pode dizer que teu coeficiente é isso aí, porque isso aí nem existe, né? Não existe esse número. Mas, tu pode deduzir, supor, quem é que tá aqui na frente do m invisível? É o número 1. Então, aqui nesse caso, o coeficiente é 1/5. Tá certo? Te antena nisso aí. Outra coisa que eu quero te falar também. Olha só. Um número qualquer aqui. Número 7. Tu poderia dizer que o número 7 ele é um monômio? Sim. Tá? Um monômio é quando tu tem apenas um termo, ok? Então, o número 7 representa sim um monômio. Eu poderia dizer, por exemplo, eu posso pensar o seguinte, que esse monômio... Não, isso eu vou te falar depois, tá? Por enquanto é isso. Então, uma letra representa um monômio. O que eu quero te falar agora é sobre o grau do monômio, tá? O grau do monômio é muito tranquilo também. Aí eu te deixei lá o exemplo, 6x5y ao quadrado. O que é o grau do monômio? É a soma dos expoentes, certo? Então aqui, 5 mais 2 é 7. Então esse monômio é do 7º grau, certo? Mas eu posso te perguntar também assim, né? Qual é o grau do monômio em relação a x? Bom, o grau do monômio em relação a x, nesse caso aqui, seria então do 5º grau. O grau do monômio em relação a y, nesse caso daí seria do 2º grau, certo? Mas se eu te perguntar apenas qual é o grau do monômio, aí então é a soma dos expoentes e esse monômio então é do 7º grau. O que eu queria te falar sobre o grau, eu ia te me antecipar, mas é agora que eu tenho que falar. Bom, tu já sabe então que esse número representa um monômio. Esse cara aí sozinho, ele é um monômio. E eu poderia te perguntar qual é o grau desse monômio. O que tu me diria? Difícil, né? Porque o grau ele vem do expoente acompanhado pela letra. E aqui não aparece nenhuma letra. Então eu quero te dizer o seguinte. Tu pode imaginar, supor que esse monômio aqui, ele poderia estar assim, ó, uma letra qualquer. Vou usar o M, que é de Monique, vocês sabem que eu gosto. Então, eu vou colocar aqui, ó, M elevado a 0. Todo número elevado a 0 é quanto? Todo número elevado ao expoente 0 é igual a 1. Isso é regra lá de potenciação, algo que tu já estudou. Então, isso aqui nada mais é que 7 vezes 1. Sempre tu também já sabe disso, entre um número e uma letra existe ali uma multiplicação. Sempre. Então, invisível, né? Mas aqui existe uma multiplicação, então. E 7 vezes 1 não é 7? Sim, não é mesmo? Então, quando tu tiver um número assim, ó, só o número, e eu te perguntar qual é o grau desse monômio, tu vai me dizer que o grau é 0, ok? Esse monômio aí é do grau 0, tá certo? Tranquilo. E o que mais nós falamos lá sobre os termos semelhantes? Esse conteúdo é de extrema importância, tu reconhecer os termos semelhantes, porque quando nós trabalharmos adição e subtração de monômios e polinômios, eles só podem somar os termos que são semelhantes, tá certo? Então, vou te dar aqui 2 exemplos iguais também ao que tu tem lá no teu material, tá? Olha só, 10x ao quadrado y e menos 2/3 x ao quadrado y. Outro exemplo, 6x ao quadrado y e 4xy ao quadrado. Beleza. Olha só, aí o que são termos semelhantes então? Um termo, um monômio, para ele ser semelhante, ele precisa ter exatamente a mesma parte literal.
Ou seja, a parte da letra tem que ser exatamente igual, inclusive o expoente, tá? Tem que ser idêntico. Se a parte literal for idêntica, eles serão semelhantes, tá? É de extrema importância que tu saiba reconhecer os termos semelhantes, ok? Então, olha esse primeiro exemplo aqui, ó. Tu tem 10x ao quadrado y menos 2/3 x ao quadrado y. Tu concorda que x ao quadrado y, x ao quadrado y são exatamente iguais? Então, esses dois monômios aqui, eles serão semelhantes, certo? Quando que o monômio não vai ser semelhante? Aí eu te dou esse exemplo aqui, ó. 6x ao quadrado y e 4xy ao quadrado. A parte literal, ela é igual? Não é, né? Olha só. X ao quadrado. Tu tem x ao quadrado aqui? Não. Então, esse caso aqui é um exemplo de não semelhante, tá? Que não é semelhante, ok? Então, sobre monômios, era isso que eu queria te falar. Como eu sempre digo, esteja à vontade para assistir vídeos de outros professores na internet e conta comigo sempre para sanar as tuas dúvidas, tá bom, queridos? Um beijo, obrigada!